Informações setor policial em nossa região nas últimas 24 horas. De acordo com a Polícia Militar, em Rebouças nós não tivemos ocorrências, mas em Rio Azul, nas últimas 24 horas, tivemos uma situação de lesão corporal e violência doméstica. De acordo com as informações, por volta das 18 horas, foi até o destacamento policial uma mulher, a qual então passou a relatar que foi agredida por seu convivente e que o mesmo então invadiu-se da sua residência. Ela apresentava várias escoriações pelo corpo. Relatou ainda possíveis locais onde ele poderia estar. Diante do fato, a equipe policial realizou patrulhamento em alguns lugares, logrando êxito em localizar então o autor, sendo voz de prisão, mesmo encaminhado as partes aí até a delegacia de polícia de Rebouças para o flagrante. A vítima relatou ainda que não foi a primeira vez que foi agredida e que alguns dias seu convivente quebrou seu dedo prensando em uma porta. Esse fato, segundo ela. Em Teixeira Soares, nós tivemos uma situação aí onde 5 foram presos com mais de R$3.000 em notas falsas. 5 pessoas foram presas na tarde desta quarta-feira, dia 9, em Teixeira Soares, após então um comerciante informar à Polícia Militar que um jovem tentou pagar com uma compra em uma panificadora com notas falsas. A equipe policial realizou buscas pela região e avistou um veículo com 5 pessoas em atitude suspeita. Isso na rua João Negrão Júnior, na área central. Durante a abordagem, inicialmente os policiais encontraram a nota de R$100 falsa, mas a Polícia Civil chegou ao local para auxiliar nas buscas e encontraram R$3.300 em notas diversas, todas falsificadas. Os ocupantes foram levados então até a delegacia e as vítimas, e totalizaram então 4 estabelecimentos comerciais que receberam as notas falsas, reconheceram os elementos como os autores deste fato. Por se tratar de crime de competência federal, os ocupantes então do veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa, juntamente com as notas falsas para os procedimentos cabíveis a esta situação. O homem que matou e bebeu sangue da vítima foi preso em Rondônia. Amaury Ferreira do Amaral, conhecido como Maníaco da Machadinha ou Machadinha, foi preso em Pimenta Bueno, considerado então de alta periculosidade. Ele ficou conhecido nos anos 2000, com um pouco mais de 20 anos, após aterrorizar a cidade de Juína. Segundo a denúncia, 4 pessoas foram mortas de forma covarde e violenta na cidade, todas a golpes de machado. Por isso o apelido então. Em 2001, um casal de jovens foi morto violentamente a golpes de machado no bairro Palmeira. Pela madrugada, o acusado invadiu a residência do casal e praticou o crime. Já no ano seguinte, quem sofreu com a violência de Machadinha foi a professora Janete, moradora no bairro São José Operário. O assassino, Amaury, acabou sendo preso, mas fugiu da cadeia pública junto com demais presos e nunca mais foi visto. Mas nessa semana, a Polícia Judiciária Civil de Juína prendeu Amaury Ferreira do Amaral, 41 anos de idade. Ele se apresentava como Valdenir Duarte da Silva e tinha 2 mandados de prisão expedidos pela Terceira Vara Criminal e Civil lá na região. Machadinha foi condenado a 33 anos de reclusão pelo duplo homicídio no bairro Palmiteira e tem ainda outra condenação pelo assassinato da professora Janete. Fiocruz descobre que pernilongo pode transmitir Zika. O genoma do vírus Zika coletado
no organismo de mosquitos do gênero Culex foi sequenciado por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em Pernambuco. Com o sequenciamento, foi descoberto que o vírus consegue alcançar a glândula salivar do animal, o que indicaria, segundo a instituição, que o pernilongo então pode ser um dos transmissores do vírus Zika. Os resultados foram publicados ontem, dia 9. A equipe do Departamento de Entomologia da instituição conseguiu então comprovar em laboratório que o vírus consegue se replicar dentro do mosquito e chegar até a glândula salivar. Foi fotografado por microscopia eletrônica. Também, pela primeira vez, a formação de partículas virais do Zika na glândula do inseto. Também foi comprovada a presença de partículas do vírus na saliva expelida pelo Culex, coletadas pelos cientistas. De acordo com a Fiocruz, o artigo demonstra a possibilidade de transmissão do vírus Zika por meio então do pernilongo na cidade. Será analisado agora o conjunto de suas características fisiológicas e comportamentais no ambiente natural, para entender o papel e a importância dessa espécie na transmissão do vírus Zika, conforme informou a instituição em seu comunicado. Bandidos matam um taxista e mandam vídeo do crime para a família. Nesta última quarta-feira, dia 9, o corpo de um taxista que foi torturado e morto por 4 suspeitos foi encontrado em Cuiabá. A família da vítima, identificada como Douglas da Silva Dantas, 34 anos, recebeu imagens do crime e em seguida acionou a polícia. De acordo com a Polícia Civil, Douglas foi achado em um matagal próximo ao carro dele. O homem tinha um corte profundo no peito e no pescoço. Antes de matarem a vítima, os criminosos gravaram um vídeo e enviaram para a família. Nas imagens, ele aparece amordaçado e com as mãos amarradas. No vídeo, os suspeitos apontam a faca para ele e começam então a gravação. Em seguida, começam a cortar o pescoço de Douglas. A suspeita é de que uma rixa entre facções criminosas tenha motivado o crime. Ninguém foi preso até agora. Salário mínimo vai subir para R$ 979 no ano que vem. O presidente Michel Temer sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2018. A lei aprovada pelo Congresso Nacional em julho foi publicada com 40 vetos nesta quarta-feira agora, no Diário Oficial da União. A LDO estabelece as metas e prioridades do governo para o ano seguinte e orienta a elaboração de lei orçamentária anual. Uma das definições foi o aumento de 4,5% do salário mínimo, dos 937 para 979 no ano que vem, um reajuste de R$ 42. Na mensagem presidencial enviado ao Senado, o governo diz que vetou alguns pontos por contrariedade ao interesse público e inconstitucional. A LDO 2018 admite um déficit primário de R$ 129 bilhões para o governo central, que é o Tesouro Nacional da Previdência Social, e também o Banco Central no ano que vem, equivalente então a 1,78% do PIB, que é previsto para o período. Vídeo mostra momento tenso em um velório. Uma família de Santa Helena passou momentos de angústia durante o velório de um homem de 44 anos. O velório já seguia há algum tempo, quando os familiares então perceberam que o corpo apresentava temperatura normal. Um médico do pronto atendimento municipal foi chamado e fez uma medição de batimentos cardíacos. No vídeo feito por familiares é possível ver o momento em que a temperatura é medida.
imediatamente uma ambulância foi acionada e o homem levado até a unidade de saúde. No entanto, no hospital, a morte foi mesmo confirmada. Não foi divulgado até o momento o que aconteceu realmente. A família revelou que a vítima era moradora de um assentamento em São José das Palmeiras. O boletim de ocorrência foi registrado e a polícia deve investigar o caso, nessa situação. Casos de HIV e sífilis disparam no Paraná e vive agora uma epidemia. Dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde revelam que os casos de HIV e sífilis adquiridas transmitidas sexualmente explodiram nos últimos anos no Paraná, tornando-se uma epidemia. Entre 2010 e 2015, último ano com dados disponíveis, o número de notificações da primeira doença saltou 262%, enquanto que casos de sífilis tiveram um aumento bem mais expressivo, 14,114%. De acordo com os dados do Departamento de Vigilância e Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, as DSTs, AIDS e hepatites virais, em 5 anos foram registrados 9.037 casos de sífilis adquirida no estado. Em 2010, primeiro ano de análise, haviam sido 29 notificações. Em 2015, foram 4.122, um aumento de 82% na comparação com 2014, quando haviam sido 2.264 notificações. Com relação aos casos de HIV, o crescimento das notificações até que foi menor, mas igualmente alarmante. Até 2012, o número de registros permanecia abaixo de 760 por ano. No ano seguinte, praticamente dobrou, chegando a 1.401 notificações. Em 2015, o recorde, 2.242 casos notificados. Política. Pessutti se encontra com Temer e sela o destino de Requião. O ex-governador Orlando Pessutti, do PMDB, se encontrou nesta quarta-feira, agora dia 9, com o presidente Michel Temer, também PMDB, no Palácio do Planalto, em Brasília. Pessutti estava acompanhado pelo deputado Sérgio Souza, do mesmo partido. Os dois são desafetos de Roberto Requião e devem ter, então, selado o destino do senador do PMDB no Paraná. Requião já tem 3 pedidos de expulsão da executiva nacional do partido e o grupo de Pessutti já entregou à direção nacional um dossiê com os desmandos do senador no comando do diretório aqui no estado, além do uso de recursos do fundo partidário para cobrir despesas de campanhas, multas eleitorais e outros gastos de interesse pessoal. Requião está sendo acusado de desmininguir o PMDB, que teve um pífio resultado nas eleições municipais de 2016. Chega de lero-lero das operadoras de celular, diz Guto Silva. O deputado estadual Guto Silva cobrou duramente as operadoras de telefonia celular e também a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná. Isso foi nesta quarta-feira, agora dia 9, e adiantou que são necessárias medidas judiciais porque chega de lero-lero, disse ele. Não dá para falar em 4G enquanto muitas cidades sequer têm 2G. A realidade do Paraná é que a transmissão de dados pelas operadoras de telefonia só irá funcionar quando as operadoras sentirem no bolso, ressaltou ele, o pacote de dados, que hoje é mais importante que a própria ligação, funciona apenas nos grandes centros. Já cansei de enviar ofícios para as operadoras e a situação não melhora, completou o parlamentar. Deputados se irritam com a demora na liberação de emendas. Nesta quarta-feira, dia 9 de agosto, as informações com relação a esse fato dão conta de que, como
Em qualquer grande negócio, há 3 etapas: a negociação, fechamento e pagamento. Os deputados que receberam emendas para salvar Michel Temer da denúncia agora querem ver pingar em seus estados o cascalho prometido pelo Palácio do Planalto. Pois é, parlamentares do PSDB e do Centrão não contêm a irritação com a demora para receber os recursos. Em alguns casos, a emenda não foi paga e em outros sequer empenhada, ou seja, não entrou no sistema de pagamentos do governo. Não há dúvida, se Michel Temer não honrar com a palavra, as excelências irão para cima, ameaçando votar contra em matérias caras ao executivo. Do outro lado, no Palácio, há quem defenda então protelar o desembolso até a tramitação da segunda denúncia, que Rodrigo Janot deve apresentar em breve. É a velha estratégia de adiar a quitação de uma dívida para renegociá-la mais adiante. No caso do governo, seria no esquema Compre Um, Leve Dois.